Um outro dia eu estava lendo uma entrevista dada por uma bióloga a uma revista específica dessas áreas científicas, no caso dela, naturalmente, a área de biologia, e ela disse uma coisa que me chamou bastante atenção. Ela disse que as pesquisas científicas, a ciência, está cada vez mais se separando da sociedade. Por quê? Aí ela justificou isso, e com essa justificativa eu concordo plenamente. Porque nós fazemos as nossas pesquisas científicas e essas pesquisas científicas, ao invés de serem divulgadas como qualquer conhecimento deve ser, ficam fechadas nos nossos artigos, nas nossas publicações científicas, nos nossos seminários feitos, seminários e ou palestras e congressos feitos especificamente para as pessoas da área. E o conhecimento que deveria ir a público, naturalmente de modo devido no sentido de uma forma com que as pessoas entendam o que está sendo pesquisado, isso não acontece. Isso dá margem, essa falta de divulgação científica, dá margem a que falsas interpretações aconteçam, dá margem para que mais fake news sejam cada vez mais fortalecidas, porque as pessoas, por falta de informação, passam a acreditar em qualquer coisa que elas escutam. Focando na nossa área, especificamente de linguística, um outro dia aconteceu de uns participantes do Big Brother, que é o foco da minha fala agora, tá? Numa discussão com a sua interlocutora, o nordestino disse assim: eu nasci no lixo, não vou perder para basculho. Eu vim do lixo, não vou perder para basculho. Essa primeira parte não importa. É a palavra basculho aqui que nos interessa para essa locução que eu estou fazendo agora, tá? Para essa elocução. Então, olha só. Primeiro vamos pensar na intencionalidade discursiva dele. O que foi que ele quis dizer com eu não nasci no lixo para perder para basculho? Ele quis, no mínimo, ofender. Então as palavras que foram produzidas por ele saíram com a intenção ofensiva. Ofensa essa que não se concretizou. Por quê? Uma ofensa só se concretiza quando a pessoa a quem aquela ofensa foi dirigida entende o que aquela ofensa quer dizer. Então, quando a sua interlocutora disse para ele o que é basculho, naquele momento de ignorância dela em relação ao conhecimento daquela palavra, se desfez a ofensa. E percebendo isso, eu acredito que ele percebeu, ele nem sequer deu continuidade àquilo. Mas não é esse o foco principal aqui, do que eu estou falando, do que eu quero falar. O foco principal é que a palavra basculho tomou assim uma carga, uau, como se fosse dito uma coisa maravilhosa, como se fosse o novo Messias que veio à Terra e trouxe novas instruções para nós. Aí as pessoas de outras regiões ficaram em discussão sobre o que é basculho. O nosso povo nordestino, né, nós nordestinos, muitos de nós também não sabíamos o que era basculho e ficou aquela discussão. O que aconteceu? As pessoas da nossa área, os professores de língua portuguesa, vou dizer especificamente professores de língua portuguesa e não linguistas, porque são duas áreas que são relacionadas, mas também têm suas diferenças. Por exemplo, para você ser um professor de língua portuguesa, basta você ter licenciatura em letras. É um professor de língua portuguesa. Um linguista, não. É preciso que você tenha uma formação com base linguística, que você seja, no mínimo, doutor em linguística, para que você possa dizer assim, eu sou um linguista. E diferente de um professor de português, que é apenas um professor de português, quando eu digo apenas, não é querendo reduzir a importância que ele tem, não, tá? Eu estou mostrando a diferença entre essas duas posições. Um linguista não se preocupa, por exemplo, em procurar saber o que está certo e o que está errado. Um linguista, enquanto cientista da área, enquanto cientista da ciência linguística, procura descobrir quais foram as causas que levaram à ocorrência daquela palavra. Por que as pessoas falam daquela forma e não falam daquela outra forma? Em outras palavras, a linguística se preocupa, é papel da linguística, descobrir o funcionamento, descrever aquele funcionamento, e não dizer se ele é correto ou incorreto. O correto e o incorreto fica para a parte dos gramatiqueiros, né? Que infelizmente muitos professores de língua portuguesa são. Então, para a gente encerrar essa comparação, um linguista, além de ser linguista, ele também é professor de português. Só que com a diferença que com toda a bagagem linguística, com toda a experiência científica que ele tem. Então, o que aconteceu? Um professor de português, aqui do nosso meio, bem famoso inclusive, foi dar uma entrevista para uma emissora de televisão nossa,
Eu acho que foi a parte jornalística dessa parte, a parte de imprensa impressa dessa emissora, e perguntaram para ela sobre a palavra basculho. Aí ela fez as seguintes observações, que me chocaram bastante, inclusive, enquanto um linguista. Detalhe, ela não é linguista, tá? Ela é só professora de português. De novo esse só, mas vocês aí vão fazer os próprios julgamentos. Ela disse o seguinte, que primeiro ela tentou definir o que significava a palavra basculho. Certamente ela não se baseou em nenhum dicionário porque ela não citou o dicionário, né? Então ela disse assim, basculho é algo que é inferior ao lixo, que está debaixo do lixo. Aí eu fiquei me perguntando, o que está debaixo do lixo também não é lixo? O que é inferior ao lixo? Eu não sei se uma coisa pode ser inferior ao lixo, também não continua sendo lixo. Então, sob uma visão linguística, essa definição que ela deu sobre basculho não tem nenhum fundamento, cientificamente falando. Aí depois, até aqui tudo bem, né? Continua sendo a parte lá do lixo. Mas a parte em que ela meteu os pés pelas mãos foi quando ela achou que poderia falar sobre a etimologia da palavra. Para quem não sabe o que é etimologia, é a origem da palavra. Então ela disse que o mesmo fenômeno que acontece com basculho acontece com basculante, com travesseiro. Nessa parte ela acertou, porque realmente essa variação do B pelo V, a gente tem assobio, assovio, travesseiro, travesseiro, basculante, vasculante. Então tem basculho e tem vasculho. Esse processo de mudança do B para o V, que é um processo metaplasmático, que acontece com todas as línguas, é chamado de degeneração. É quando um som que era, por exemplo, basculhante se transforma em vasculhante. Esse processo fonético, que eu não vou entrar em detalhe agora porque não é alvo da nossa discussão. Então até aí tudo bem, realmente acontece, você tem basculho e vasculho, tem as variações, né? Tem uma variação ainda mais popular que é basculho. Também a gente não vai falar sobre essa parte. Mas aí a parte que mais me chocou foi quando ela disse assim, basculho vem de basculhante, é o mesmo radical de basculhante. Gente, olha só, aí de novo, eu achar que posso falar, descrever partes da língua é uma coisa. Eu ter condições científicas, eu ter aparato teórico, ter um embasamento forte para tirar as minhas palavras, as minhas conclusões, são outras coisas totalmente diferentes. E pelo que ela falou, a gente percebe que ela não tem nenhum embasamento teórico em relação a isso. Primeiro, basculante, que é aquela janela de vidro, né, que nós abrimos e fechamos, a palavra basculante vem de báscula. A báscula é um termo italiano que veio do italiano, tá? A báscula é aquela parte do basculante, eu vou chamar de manivela, aquela manivela que nós seguramos para subir e descer, abrir e fechar o basculante. Aquilo ali é a báscula. Da báscula, que inclusive é utilizado esse aparelho báscula, claro que em tamanhos maiores é utilizado em galpões, em etc, para levantar coisas maiores. Da báscula surgiu a palavra basculante, que não tem nada a ver com basculho. Basculho está relacionado à sobra, ao que não presta mais. Observe de novo a ligação com o lixo, e não ao que está debaixo do lixo. Então vejam, quando a gente for falar qualquer coisa, se a gente não tiver cuidado, em relação à língua, tá? Eu tenho o maior cuidado, sempre digo isso aos meus alunos de letras e aos meus alunos de ensino médio também. Achar que sabe é diferente de saber. Então, se você não quiser ser mais um Maria vai com as outras, eu ouvi o galo cantar só não sei onde, abrir a boca e falar qualquer coisa para parecer bonito, uau, fulano sabe, vá pesquisar antes de falar. Senão, o aparato científico se perde, gente. Entendeu? Então, qualquer coisa assim, eu acho que é tal coisa, saia do seu achismo. Vá fazer uma pesquisa científica. Procure fontes confiáveis para divulgar isso. Inclusive nós, professores e ou linguistas, temos que ter o maior cuidado, porque nós sim é que devemos ter a propriedade para falar sobre isso. E muitas vezes não temos. Ok? Em outros momentos pode ser que eu apareça para falar. Eu estou aqui só para cumprir uma promessa que eu fiz no Instagram, no Story. Mais de 100 pessoas quiseram que eu falasse sobre isso e estou aqui falando. Qualquer coisa pode deixar a dúvida aí por escrito e a gente pode comentar depois. Tchau.